Sabemos que o Ben tem muitas pretendentes, e entre elas estão princesas alienígenas, como por exemplo a princesa Teia, que se interessou pelo Ben através da sua transformação de Bullfrog, e por conta desse interesse, a mesma já quis se casar com Ben para tornar ele imperador do Império Incursiano. Mas o Ben recusou essa proposta da Teia, deixando claro que não existe abertura alguma dele e a Teia terem algum tipo de relacionamento. E por conta dessa decisão do Ben Tennyson, no vídeo de hoje eu destaco para vocês o que teria acontecido na história de Ben 10 se o Ben se casasse com a Teia. Mas, antes de irmos pro vídeo, já sabe, já clica no botão like, se você é novo está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de aqui no canal. Então, sem mais ação, sem demora, bora pro vídeo! Bom, antes da gente imaginar como seria um relacionamento entre o Ben e a Teia, vamos entender um pouco sobre os Incursianos e sobre a Teia. O Império Incursiano é um dos impérios mais poderosos e influentes do universo de Ben 10. Devido ao grande exército que esse império possui, esse exército é dividido em frotas, que é espalhado por todo o universo de Ben 10. O Império Incursiano facilmente domina planetas e destrói planetas apenas para comemorar a ascensão de um novo líder ao poder. O antigo imperador do Império Incursiano, o Milius, tinha o objetivo de fazer todo o universo temer o nome dos Incursianos e saberem a ameaça que eles representavam. E por isso, a principal forma de ataque dos Incursianos é derrubar os líderes de cada espécie alienígena, sequestrando os líderes ou matando os líderes. Por isso que em Omniverse a gente vê a Teia e os Incursianos tentando sequestrar a princesa dos glutões, e também no episódio intitulado Vilgax tem que morrer, os Incursianos tinham o objetivo de matar o Vilgax, para fazer os Vilgaxianos temerem o nome dos Incursianos, acabando com aquele que seria o líder dos Vilgaxianos, ou seja, o Vilgax. E essa é a principal forma de ataque dos Incursianos, derrubar aquele com maior influência sobre uma espécie alienígena. Agora falando um pouco mais sobre os seres da espécie Incursianos, os Incursianos são uma espécie de sapo humanoides. Eles não possuem tanta força ou velocidade, devido ao corpo desnutrido que eles possuem. Mas por se tratar de sapos humanoides, eles possuem uma altíssima agilidade e também uma língua muito grande e poderosa, sendo a sua principal forma de ataque físico. Mas o que destaca os Incursianos é a tecnologia deles, que é muito avançada, permitindo eles dominarem o planeta muito facilmente. E eles produzem a sua própria tecnologia, dando assim para eles um grandioso poder, pois eles não dependem de tecnologia de outras espécies alienígenas. Eles produzem a sua própria tecnologia. E em meio à espécie Incursianos, existem aqueles que são os diferenciados, como por exemplo a família imperial do Milius. A família do Milius possui corpos mais desenvolvidos que todos os Incursianos, e por isso que o Milius e os seus descendentes são os escolhidos para liderarem toda a espécie Incursiana. E por isso que os Incursianos, quando viram a Teia dando um golpe de poder no seu pai, não fizeram nada para impedir aquilo, pois a Teia é uma Incursiana desenvolvida e da família do Milius. E como ela é uma Incursiana muito forte e da família imperial, eles não podiam fazer nada a não ser seguir as suas ordens. Agora, nos aprofundando mais na Teia, a Teia se mostra uma personagem muito inteligente e muito estrategista, pois a mesma manipulou toda a situação no arco Sapos de Guerra para que o Ben Tennyson derrotasse o seu pai e no final daquilo tudo, ela obtesse o trono dos Incursianos. Vale destacar que a Teia sempre busca tirar proveito em qualquer contrato que ela faça, como por exemplo no final daquele arco Sapos de Guerra, onde ela fechou uma parceria com o Vomax de dar uma trégua entre os Incursianos e todo o povo da Terra, e ela ainda assumiu todos os gastos de todos os danos que o pai dela e todos os Incursianos haviam causado em toda a Terra, mostrando assim que os Incursianos também possuem uma grande riqueza, digamos assim. E no final disso tudo, ela saiu ganhando, pois ela se tornou a Imperatriz. Ou seja, a Teia é muito inteligente e muito estrategista, e ela sempre tenta tirar vantagem em tudo que ela faz. Além de que a Teia é muito orgulhosa, pois no episódio intitulado Vilgax tem que morrer, o Ben Tennyson pergunta se ela seria uma princesa caso alguém desse um beijo nela, e ela se irritou muito com o comentário do Ben Tennyson, mostrando assim que ela possui um ego muito forte. E esse ego vem de quando ela era muito novinha, desde a série de Força Alienígena, onde o Ben se transformou no Alien X pela primeira vez, onde a Teia, muito criança, já tentou tomar o trono das mãos do seu pai, e ainda queria destruir a Terra para comemorar a sua ascensão ao trono, mostrando assim que essa personagem desde cedo sempre foi desse jeito.
E bom, agora que a gente entendeu um pouco da personalidade da Theia e também o jeito estrategista que ela age e também sobre a espécie dos Incursianos, vamos imaginar como seria o Ben se casando com essa personagem a partir do final do arco Sapos de Guerra. Naquele momento lá que ela já tinha se interessado pelo Ben Tennyson transformado em Bullfrog e quando ela já estava indo embora da Terra. Vamos imaginar que naquele momento o Ben, digamos assim, se interessou pela Theia, devido aos efeitos colaterais da transformação do Bullfrog, já que cada alienígena que o Ben se transforma mexe um pouco na sua personalidade. Então vamos imaginar que o Ben, curiosamente, acabou se interessando pela Theia. No início, o Vomax não permitiria que o Ben fosse com a Theia, pois a Terra ficaria totalmente desprotegida e depois do ataque dos Incursianos. Mas ainda assim, eu acredito que a Theia deixaria alguns soldados Incursianos para protegerem a Terra para que ninguém atacasse enquanto o Ben estivesse fora. Daí, depois do Ben entrar na nave, eu acredito que a Theia convenceria ele a se transformar no Bullfrog, já que ela não tem interesse pelo Ben, ela tem interesse em si no Bullfrog. E como o Ben já estava encantado por ela, ele se transformaria no Bullfrog e ativaria a trava de transformação alienígena que ele utilizou da primeira vez. E assim, uma vez naquela nave, o Ben se tornaria Imperador dos Incursianos. E acredito eu, pelo jeito justiceiro do Ben Tennyson, que ele mudaria algumas coisas com relação ao modo que os Incursianos agem. Como por exemplo, eles não invadiriam mais planetas para espalhar o nome dos Incursianos, pois os Incursianos, a esse ponto, já seriam muito temidos, devido que agora a arma mais poderosa do universo estava com a raça dos Incursianos. O que faria o Vilgax desistir de obter o Omnitrix, já que da primeira vez ele ficou com muito medo de enfrentar os Incursianos, devido à grande quantidade de exército que possui. E bom, eu acredito que a partir desse momento em que o Ben se tornou Imperador dos Incursianos, aconteceria meio com a parceria entre os Incursianos e os Encanadores. Grande parte dos Incursianos iriam se alistar para fazer parte dos Encanadores, aumentando assim o poder dos Encanadores, pois agora eles teriam acesso à tecnologia dos Incursianos, fazendo a Terra ficar um pouco mais poderosa do que o normal. Mas acredito eu que algumas decisões que o Ben tomasse, a Theia não iria concordar, pois a Theia é muito orgulhosa. Mas pelo Bullfrog ser muito bonito e mexer muito com a Theia, algumas decisões acredito eu que ela permitiria. E durante esse reinado do Ben e da Theia, acredito eu que o Ben passaria mais tempo na Terra, devido que ele ama muito batatas fritas e o Senhor Sorvete. Então acredito eu que grande parte do tempo dele seria na Terra combatendo o crime e também comendo as comidas da Terra e se divertindo lá na Terra. E bom, após o fim do arco Sapos de Guerra, acontecem alguns eventos importantes, como por exemplo, o Albedo tentando roubar o cérebro do Azimuth, a Guerra Temporal e etc. Acredito eu que a Theia se uniria ao Ben para enfrentar essas ameaças. Vale destacar que a Theia é uma personagem muito poderosa, pois a mesma já foi capaz de lutar de igual para igual contra a Princesa Luma, uma tretamando fêmea no auge. Mostra assim um pouco mais do potencial da família do Milius. Então Ben, tendo a Theia do seu lado e a tecnologia dos Incursianos, seria até que mais fácil para o Ben resolver alguns problemas, como por exemplo, enfrentar o Dr. Psicobos, já que a Theia tem contato com ele, e também entender um pouco mais como funciona o Nimitix, já que a Theia passaria a localização de onde está o Dr. Psicobos, impedindo assim diretamente o Kyber agir sozinho e sorrateiramente, pois o Ben saberia como funciona o Nimitix e derrotaria facilmente o Kyber quando aparecesse. E graças à tecnologia dos Incursianos, acredito eu que seria mais fácil de aprisionar o Albedo, já que devido ao grande número de soldados que os Incursianos possuem, assim aumentaria muito o poder dos Incursianos e dos Encanadores. Mas eu sei que a Luma ficaria sabendo na notícia que o seu pretendente havia se casado com outra princesa, ou seja, a princesa Theia. E possivelmente os Tetamandos iriam atrás do Ben Tennyson para tentar resolver isso. E os Tetamandos resolvem de um único jeito. As fêmeas teriam que lutar. A Theia e a Luma teriam que se enfrentar em um combate para ficar com a mão do Ben, como foi destacado pela própria Luma. E eu acredito que nesse combate a Luma tem mais chance de sair vitoriosa nesse combate. Mas vamos favorecer mais as coisas para a Theia. Vamos colocar ela como a vencedora desse combate. Assim, a Luma entenderia que perdeu Ben Tennyson e o Ben continuaria casado com a Theia. E na grande maioria do tempo, o Ben ficaria transformado em Bullfrog e isso irritaria muito o Azimuth, pois o Ben está usando demais uma única forma alienígena. E possivelmente isso poderia deixar o Ben mais relaxado, digamos assim,
pois ele estando muito no poder e essas coisas, isso poderia mexer muito com a vontade dele de continuar sendo um herói, já que tinha um grande exército que servia a ele e poderia resolver facilmente as coisas que ele queria. E possivelmente o Azimuth ficaria um pouco irritado por ver o Ben Tennyson, digamos assim, muito relaxado. Mas acredito eu que ele não tomaria o Omnitrix do Bam, apenas ficaria incomodado com esse jeito confortável do Bam. E acredito eu que grandes ameaças como Malware, Albedo, Vilgax, Kyber e qualquer outra ameaça que apareça no universo de Ben 10 seriam facilmente impedidos por conta do Bam e da frota dos Incursianos, pois o único exército que eu vejo capaz de bater de frente dos Incursianos é o Império dos Soberanos, que é o único exército grande o suficiente para tentar bater de frente com os Incursianos. Mas os Incursianos são temidos por dominarem planetas e devido à sua própria tecnologia, pois os soberanos precisaram contrabandear tecnologia para conseguir algum poder, digamos assim, e alguma influência no universo de Ben 10. Embora eles sejam muito poderosos, eles necessitaram fazer isso para obter alguma influência, digamos assim. Mas o Bam, ao lado da Terra, com certeza ele obteria um grandioso poder e um grandioso domínio sobre o universo, já que todo exército incursiano está espalhado por todo o universo. Então qualquer ameaça que aparecesse, rapidamente o Bam poderia se dirigir até o local da ameaça para resolver esse problema. Como por exemplo, nos episódios seguintes após o arco Sapos de Guerra, temos a mãe Vriddle com o objetivo de destruir o Sol. Ela seria facilmente parada devido ao grande número dos Incursianos e também a tecnologia que eles possuíam, impedindo aquela bomba que ela possuía de destruir a Terra e o Sol. Pois essa é a grande vantagem dos Incursianos. Devido ao grande número de soldados que eles possuem e a tecnologia que eles mesmos possuem e fabricam, isso dá um grandioso poder para eles. E o Bam, se unindo à Theia, adquiriria o poder desse império e se tornaria muito poderoso e saberia de qualquer ameaça que aconteceria no universo e, fazendo uso da tecnologia deles, pararia muito facilmente qualquer inimigo que fosse. E creio eu que a Theia, muito encantada pelo Bam ter chamado de Bullfrog, apenas iria concordar fazer isso e ajudaria o Bam no campo de batalha, caso ele precisasse. Realmente a gente veria uma grande mudança por parte da Theia, pois ela passaria de uma personagem muito orgulhosa, essas coisas e tal, para uma personagem, digamos assim, mais justiceira, buscando fazer o bem apenas para satisfazer o Bam. E vale destacar uma curiosidade, já que o Bam está transformado no Bullfrog e ele teria algum tipo de relação com a Theia, os seus filhos seriam muito desenvolvidos, pois a Theia já é a mais desenvolvida de toda a espécie dos Incursianos devido ao seu pai. E ela se unindo ao Bam transformado em Bullfrog, os filhos dela seriam muito mais poderosos e também poderia começar uma nova geração, digamos assim, de Incursianos fortes, rápidos e poderosos, assim como a transformação de Bullfrog do Ben Tennyson, aumentando mais ainda o poder dos Incursianos e fazerem eles serem mais temidos em todo o universo. E com todo esse poder que o Bam obteria, por ele agora ser um imperador de um império muito poderoso, com certeza ele usaria esse poder para o bem, tentando proteger o planeta dos Galvanianos e todos os planetas que são importantes para ele, e também, graças à tecnologia dos Incursianos, ele poderia impedir qualquer crime que acontecesse no universo de Ben 10. E bom, com base nisso tudo que eu destaquei para vocês, eu tentei buscar algumas fanarts ou algumas representações para mostrar para vocês como seria o Ben casado com a Theia, os filhos que ele teria e tudo mais. Mas eu não encontrei muita coisa, pois esse casal Bam e a Theia não é muito shippado e não faz muito sentido assim como eu destaquei no início do vídeo para vocês. O Ben deixou bem claro para a Theia que não existe abertura alguma deles terem algum tipo de relacionamento. Enfim, resumindo para vocês, se o Ben se casasse com a Theia, ele se tornaria líder de um dos maiores exércitos que existem no universo de Ben 10, adquiriria uma tecnologia própria, ele fortaleceria a espécie dos Incursianos, graças ao auge da espécie dos Incursianos que ele possui no Omnitrix, e também os Incursianos passariam a ser temidos, devido que eles possuem agora a arma mais poderosa do universo. Mas pelo jeito justiceiro do Bam, ele usaria todo esse poder e tudo mais que ele adquiriria para fazer o bem em todo o universo de Ben 10, espalhando frotas em lugares estratégicos para saber tudo o que acontece no universo, usaria a tecnologia dos Incursianos para saber as ameaças e também o conhecimento maligno da Theia, para derrotar o Kyber, Malware, Vilgax e vários outros inimigos poderosos. E também o Bam fortaleceria os encanadores devido ao grande número de membros que os encanadores iriam adquirir, com um grande número de soldados incursianos que ele poderia colocar para fazer parte dos encanadores. Mostra assim que o Bam e a Theia se tornariam muito poderosos, pois de um lado tem a arma mais poderosa do universo e do outro lado tem uma imperadora muito influente e com um grandioso exército e com uma tecnologia muito poderosa. Enfim, o Ben se casasse com a Theia, realmente ele adquiriria um grandioso poder e se destacaria muito. Mas enfim galera, chegamos ao fim de mais vídeo aqui no canal, deixa um comentário aí. O que vocês acharam de toda essa minha análise com relação ao Bam e a Theia juntos?
Pois de um lado a gente tem uma imperadora muito poderosa e do outro lado temos o garoto com a arma mais poderosa no seu pulso. Então realmente a união desses dois criaria, digamos assim, uma paz para todo o universo, devido à grande influência dos incursianos, o número deles e também o fortalecimento que eles adquiririam graças ao auge da espécie do Bam e da Teia unidos e graças aos seus filhos. E também grandes ameaças como Malware, Kyber e tudo mais que poderia aparecer na vida do Bam seriam facilmente parados devido à tecnologia dos incursianos, já que é uma tecnologia muito avançada e deles próprios. Enfim, realmente seria interessante ver essa união, mas realmente o Bam não tem interesse na Teia. É uma das personagens que o Bam menos se interessa, então nem adianta sonhar com esse casal. Mas enfim, deixa um comentário aí porque realmente eu quero saber muito a opinião de vocês. Mas enfim galera, chegando ao fim do vídeo aqui no canal, espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostaram, já clica no botão like. Se você não está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso galera, valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.